Olá, sou Zoraia Benvenuti, professora, palestrante e treinadora motivacional especialista em soft skills, competências comportamentais e re-skills, competências relacionais. Imagine um local de trabalho onde a saúde mental não seja somente a palavra da moda, mas sim a base do sucesso. Hoje eu quero, junto com vocês, iniciar uma jornada para redefinir saúde mental no local de trabalho através de uma ação importantíssima, que é a prevenção. Aí eu pergunto, com que frequência nós priorizamos a saúde mental no local de trabalho? De acordo com uma pesquisa realizada pela Invest Brasil e Política, no ano passado, em 2023, a nossa população, 46,5% sofrem de ansiedade. 24,4% sofrem de depressão. Déficit de atenção são 5,7% e de hiperatividade 16,4%. De acordo com João Gabriel Pio, economista-chefe da Federação de Indústria de Minas Gerais, o doente, preste atenção, o doente perde em média 51 dias por ano devido a problemas com faltas, perdas de produtividade, licença médica. Se partirmos desse pressuposto, de acordo com João Gabriel Pio, que 20% da população ocupada produz abaixo de sua capacidade, diz ele, isso significa uma produção menor, um nível de renda mais baixo, uma demanda potencial menor. De acordo com uma outra pesquisa realizada pelo professor titular da PUC de Rio Grande do Sul, a saúde mental dentro das empresas do Brasil, 30% dos trabalhadores sofrem de algum transtorno mental. Porém, desses 30%, somente de 5 a 8% estão em tratamento. 1 a cada 3 funcionários sofre de ansiedade, insônia e alteração no apetite. Está na hora de nós enfrentarmos essa realidade de frente e abordarmos a saúde mental no local de trabalho não somente como algo passageiro, mas sim criar uma cultura, criar um ambiente onde a prevenção à saúde mental seja priorizada. Mas antes de nós continuarmos nessa trajetória para redefinir prevenções de saúde mental no local de trabalho, eu vou falar um pouco das doenças de saúde mental que já é muito conhecida por nós, outras nem tanto. Temos a depressão, que ela pode ser crônica ou repentina. Crônica quando o doente está com sintomas físicos e psicológicos. A repentina ocasionada por uma situação momentânea, uma perda de um emprego, por exemplo. Temos a ansiedade. A ansiedade, a maioria pensa que é uma doença, mas a ansiedade só se torna numa doença porque ela é uma substância natural criada pelo nosso corpo, uma substância de proteção. Porém, quando ela é produzida com uma quantidade muito alta, ela se transforma em transtorno de ansiedade. Que transtorno de ansiedade seria doenças psiquiátricas, onde o doente, ele constantemente, diariamente, ele tem um sofrimento agudo e negativo pelo futuro.
Nós associamos também ao estresse a uma doença, mas o estresse em si, ele é uma substância de proteção a algo de imediato que pode representar um perigo ou uma ameaça. Porém, o estresse produzido em alta quantidade, ele pode levar à depressão, pode levar à ansiedade, pode levar ao toque e também a outras doenças mentais como burnout. O burnout, ele mais recentemente está sendo falado porque ele deu um boom, explodiu. O burnout nada mais é do que um esgotamento físico por tarefas excessivas relacionadas ao local de trabalho. Mais recentemente, estamos falando de burning out, que é um esgotamento devido à falta de estímulo. Exemplo, para tentar entender um pouquinho mais dessa doença que é mais nova para o nosso leigo conhecimento. Você ocupa um cargo e esse cargo está aquém de você. Esse cargo, ele não exige aquilo que a tua capacidade está à altura de fazer. Você fica entediado. Temos também o burnout. O burnout, ele é um esgotamento devido à falta de envolvimento. Incrível, né? Como que poderíamos imaginar que existiria uma doença igual a burnout? Porém, ela é já comum e já está sendo estudada profundamente, porque ela está relacionada à falta de envolvimento. É uma desmotivação, é um desinteresse pela função. Por exemplo, no caso você pertence a uma equipe, só que você só faz parte do número daquela equipe, da quantidade de pessoas naquela equipe. Você não é envolvido no processo de produção, de criação. Aí você fica desinteressado. Nessa palestra, eu quero fazer uma conexão profunda com cada um de vocês, para nós traçarmos, entendermos a importância da prevenção no local de trabalho. Imagine só, a prevenção no local de trabalho sendo nutrida, não negligenciada. Se cada um de vocês conseguirem imaginar um local de trabalho proativo, resiliente, onde a saúde mental é prioridade, a saúde mental ela é nutrida. E como ela é nutrida? Através das prevenções. Imagine, falando de prevenção, por exemplo, imagine isso, para nós entendermos um pouco mais o sentido da prevenção. Pense na prevenção como uma base de um arranha-céu. Visualizaram? Agora imagine esse arranha-céu sem a base. A estrutura vai ficar totalmente vulnerável. É extremamente necessário nós criarmos um local de trabalho saudável, mais resiliente. Mas como? Através das prevenções. E nessa palestra eu vou ensinar para vocês algumas estratégias de prevenção poderosíssimas. Vou exemplificá-las, vou ensiná-las. Além disso, propor ações para que seja feita uma intervenção precoce. O que seria uma intervenção precoce? Quando um pequeno sinal surge, o líder, o gerente, o coordenador, a equipe observa, ele tem aquela escuta ativa, visão plena do que está acontecendo ao redor, com
componentes de sua equipe. Por isso, eu falo em minhas palestras a seguinte frase, que significa: olhos sempre abertos para os sinais, ouvidos sempre atentos para as falas. Observar, olhar, escutar, estar atento, ter empatia, ser resiliente. Nada mais é que palavras poderosíssimas de prevenção ao transtorno mental, ao transtorno emocional no nosso local de trabalho. Porque há sim transtornos mentais como depressão, ansiedade, mas há também transtornos que são só de fundo emocional, não chegaram num patamar crônico. Vamos às nossas estratégias. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a importância da prevenção, eu a princípio ia contar uma historinha fictícia, mas eu resolvi contar um pouquinho da minha própria história. Porque na minha vida, quando o transtorno mental ele aconteceu, ele não foi prevenido. Eu não tive a oportunidade de ter acesso a essa prevenção. O que eu quero dizer? Sim, eu sofro de transtorno mental. E para lidar com um transtorno mental, eu tive que aprender, estudar, ser especialista, não só em entender a doença, mas também aceitá-la. E hoje, eu posso ser sincera, depois de tanto tempo, depois de tantos estudos, depois de tantas conversas com psiquiatras e psicólogos, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu posso ter um transtorno depressivo, mas posso ter ao mesmo tempo uma vida produtiva, proativa. Eu posso ter uma vida de resultado profissional, pessoal, familiar, emocional. Só que o processo para eu chegar até esse então, se eu tivesse a prevenção, teria com certeza economizado muito tempo, muita energia para descobrir o que eu sentia, por que sentia. E é isso que eu gostaria de dividir com vocês. Se eu tivesse a prevenção, talvez hoje a minha depressão não seria crônica, seria momentânea, não sei. Mas eu tenho a certeza que depressão, ansiedade, toque, burnout ou brownout, nada para a nossa produtividade. Nada nos para como ser humano. Nada nos para como ser humano coletivo, quando a gente tem em mente o seguinte: prevenção, resiliência, proatividade, cultura de ajuda mútua, criar políticas de apoio mútuo no local de trabalho. Continuando aqui, passando por alguns sinais que temos que estar em alerta, cheguei a uma pesquisa muito importante. Essa pesquisa ela foi realizada pelo O Povo, com coleta de dados da Close Care. Essa pesquisa disse: gastos das empresas com problemas de saúde mental. Preste atenção, gastos anuais. Mais de 5 bilhões de reais são gastos com problemas de saúde mental. 30% da população que trabalha e estão afastados do local de trabalho é devido a um transtorno mental. Cada atestado médico custa para a empresa R$ 1.293, para quem ganha um salário até R$ 2.500. O custo é altíssimo.
A quantidade de atestados médicos é altíssimo, mais de 300 mil atestados médicos por ano. E como nós poderíamos evitar isso? É nisso, e é com isso, e é com essa certeza que agora, nessa conexão criada com vocês, nós vamos conversar. Vamos conversar sobre prevenção. Prevenção, o ato de prever algo, evitar que ele aconteça. Intervenção, quando você já tem um sinal, não teve como evitar 100%, mas começou sinais, você entra com estratégia de intervenção. Só que para isso, nós temos que ter uma mentalidade dentro do local de trabalho que nós temos que alimentar a ideia proativa, resiliente. Por exemplo, vou contar uma historinha fictícia. Eu acredito que vocês provavelmente vão se identificar com algo parecido ou com essa personagem. Ele chama-se Alex. Alex, ele trabalhou numa empresa, ou trabalha numa empresa como é fictícia, né? É meio poéticazinha, mas eu criei só para vocês imaginarem o contexto da saúde mental, da prevenção no local de trabalho, principalmente que eu já relatei dando um exemplo sobre a minha situação pessoal, né, portadora de uma doença mental. Mas como vocês podem observar, a alegria não saiu do meu rosto, porque eu não tive a prevenção, mas eu tive o quê? A intervenção. E Alex, ele começou a observar que algo diferente estava acontecendo no local de trabalho, uma coisa no ar muito pesada, e ele parou e começou a olhar esses sinais aqui, ó. Esses sinais aqui de alerta. E começou a observar que um silêncio de estresse aqui, acolá, um eco de esgotamento ali, acolá, uma sombra de ansiedade aqui, acolá, pessoas mostrando, quando eu falo silenciosamente, sem manifestar verbalmente, mas pela expressão corporal, por exemplo, pela expressão facial, quando você anda assim, por exemplo, é sinal de tristeza, é sinal de alerta. Mas ele resolveu fazer o seguinte, ele falou, eu não vou esperar acontecer a crise não, eu vou agir. Ele tem um cargo de liderança, o que ele resolveu fazer? Ele criou o que é uma das técnicas de apoio para a questão de saúde mental no local de trabalho. Ele criou o que nós chamamos de espaço de escuta ativa, de conversas seguras. O que é isso? Você ter no teu local de trabalho, seja com especialista da área de saúde ou não, mas que tenha uma escuta ativa. E nesse local, um funcionário que se sente inseguro, se sente com medo, se sente muitas vezes aterrorizado, que está com problemas físicos já crônicos, como por exemplo a questão do apetite, do sono. E lá ele vai relatar essa pessoa ou um grupo de pessoas. Depende da ideia coletiva, né, representada pelo líder da empresa. Ali ele vai contar, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou assim, vem tristeza, vem pensamentos, às vezes até pensamentos mórbidos. Esse espaço de conversa segura, de escuta ativa, ela é importante para isso. Para que aquele funcionário que já apresenta sinais de alerta, ele possa ser ouvido. Uma outra ideia que o Alex teve e adotou foi a prática da mindfulness. Mindfulness é uma técnica chamada momento de atenção plena.
Momento de atenção plena, checado de acordo com check-in. Check-in todo mundo já sabe o que é, né? Falando check-in é o check-in no aeroporto, no hotel, mas eu tô falando de check-in aqui, a gente vai chamar check-in quando a liderança, ou seja, o coordenador, o diretor, ele faz check-ins constantemente com o seu grupo de funcionários e ele percebe sinais. O que está acontecendo ao redor. Esse check-in ele tem que ser constante. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais deles. Então ele criou o espaço de escuta ativa, de conversa segura, porque não é fácil você falar, expressar aquilo que está te fazendo mal. Ele promoveu, tá, a prática da mindfulness, momento de atenção plena. Ele revolucionou a ideia de políticas de apoio, mas não é só apoio mútuo, mas apoio financeiro, porque se a empresa gasta 5 bilhões, por ano com o afastamento de funcionários e investir em técnicas de prevenção, investir em ações imediatas e investir dinheiro para ajudar aqueles que já estão apresentando sinais ou já desenvolveram doenças mentais crônicas, é um investimento milagroso. Então, o que aconteceu na nossa historinha? Ele criou todo esse ambiente começou, com o passar do tempo, ser o quê? Um ambiente onde a saúde mental ela começou a ser preservada de uma forma grandiosa. O resultado foi tão impactante. Gente, é uma história fictícia, mas ela é totalmente possível à nossa realidade, a esse momento aqui, é o momento da realidade de uma empresa. Com o passar do tempo, com essas pequenas técnicas adotadas por Alex, pequenas ações, mas que foram impactantes na vida dos funcionários e no bolso da empresa, com o tempo, ele criou, junto com os demais, e através do resultado dessas ações, ele criou um local de trabalho saudável, produtividade maior, resultados surpreendentes, metas batidas rápido e em maior número, contratos fechados, possibilidades de negócio no Brasil e fora do Brasil. Olha como é importante, através de pequenas ações de prevenção da saúde mental no local de trabalho, o benefício gerado à empresa, ao caixa da empresa, bem como a qualidade de serviço do funcionário, porque o funcionário feliz, ele produz, o funcionário reconhecido, ele produz, o funcionário que ele tem um espaço onde ele pode falar das suas frustrações, dos seus medos. Às vezes ele não consegue falar, mas tem no mindfulness, tá? Uma observação e tá todos ali, vamos apoiar ficando de tal, fulano de tal, ele não tá bem, vamos levar ele pro nosso espaço de conversa segura. Então vamos lá, as nossas estratégias. Quando eu falo de educação em saúde mental, eu estou falando da empresa promover um estudo, um workshop, aulas, para primeiro entender o que é saúde mental. Saúde física, com o tempo, a gente acostumou a falar, tanto é que o boom da academia aconteceu. A importância do corpo aconteceu. Só que esse boom agora tem que acontecer com a saúde mental, a nosso equilíbrio emocional e mental. Então, quando eu promovo uma educação de saúde mental, onde numa roda de bate-papo, ou num encontro, ou num treinamento,
com um palestrante, um treinador motivacional especialista em saúde mental, por exemplo, você vai ensinar isso. O que é saúde mental? Como nós podemos preservar a nossa saúde mental? Quando já não dá mais para preservar 100%, o que poderemos fazer? Então, é um estudo educacional sobre saúde mental. Promover o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. O que seria isso? Nesse século, no século XXI, nós temos assim uma sobrecarga muito grande de juntar trabalho com vida pessoal, com vida familiar e com estudo. Tem que ter um equilíbrio. E é esse equilíbrio que tem que ser estabelecido pela empresa. A empresa, ela tem que estabelecer normas claras. Não é trabalhar de menos, mas também não é trabalhar demais, porque lembra lá atrás o burnout, esgotamento, o excesso de tarefa. Outra estratégia, técnicas de redução de estresse. Gente, parece, isso é óbvio. Mas quão óbvio é a prática de relaxamento, por exemplo? Yoga é um exemplo. Respiração, segurar a respiração por alguns segundos, fazer a respiração abdominal, também é um exemplo de técnica de redução de estresse, mas aqui eu estou falando de uma coisa mais profunda. É você criar um local, no teu local de trabalho, a possibilidade de você ter uma plataforma, ou seja, com um profissional especialista de saúde que atenda não só na emergência, mas precocemente um caso ou uma possibilidade de caso de saúde mental. É você ter um grupo de apoio dentro do seu local de trabalho que ajude a quem está estressado, ansioso. Não tem aqueles que explodem, gritam sem motivo, tem aqueles que choram sem motivo, tem aqueles que passam o dia inteiro triste. Gente, isso não é faniquito, isso não é comportamental, muitas vezes é químico. Nós temos substâncias criadas pelo nosso cérebro que são responsáveis pelo nosso humor, pela nossa ansiedade, pelo nosso estresse. Políticas flexíveis. O que seriam políticas flexíveis? Uma empresa inteligente, com líderes inteligentes, com diretoria inteligente. Não estou falando de competências técnicas, estou falando de inteligência aqui e competências comportamentais. Ela vai criar para o teu público, não público de clientes, mas o teu público de amostra de funcionários, vai criar políticas flexíveis de trabalho, horários de trabalho flexível, remotos. Em caso em que o funcionário foi diagnosticado ou está fazendo um pré-diagnóstico, uma doença mental, um apoio, uma folga. Eu posso ser sincera com vocês. Não estamos falando só do gasto com saúde mental ou com a prevenção. Eu estou falando aqui um gasto não só financeiro, mas de energia, de compreensão, de proatividade, tudo no sentido positivo, porque está tratando o meu funcionário que está doente. Eu estou tratando um ser humano. E esse ser humano, ele é pai, ou ele é mãe, ou ele é filho, ou ele é neto. Ele tem uma vida fora da empresa. E quando eu trato o meu funcionário aqui, dou uma qualidade de vida profissional para ele, vai se refletir consideravelmente na vida pessoal, familiar, emocional. E esse funcionário vai voltar amanhã para o trabalho muito mais motivado. E assim continuamos
com algumas estratégias. Ambiente de trabalho favorável. Isso aí eu já exemplifiquei, já falei, é você ter esses espaços de conversas seguras, de escuta ativa. Check-ins regulares. Check-ins, né? Check-in todo mundo sabe, é quando você chega no aeroporto, você vai embarcar, né? Você faz o teu check-in, você vai com o hotel, você vai fazer o teu check-in. Check-in dentro de uma empresa é uma pesquisa, é uma consulta. Para isso é importantíssimo treinar líderes, diretores, etc., quem está no comando a saber fazer o quê? Check-in. Não adianta você colocar um coordenador, um diretor que ele não sabe o que significa a importância da saúde mental. Então tem que haver sim um treinamento para líderes, coordenadores, diretores, para que eles possam saber fazer check-in através de quê? Técnicas. E essas técnicas vão observar o contingente produtivo da empresa. Se há problemas de saúde mental. E se há, a que nível está. E se está no nível mais alto, o que fazer? Recursos de saúde mental, como eu falei para vocês, aquela questão da plataforma é um exemplo desse, tá? Sai mais em conta você ter um grupo de apoio virtual, porque depois da Covid-19, né, de 2019 para cá, nós começamos a ficar muito mais familiarizados com a internet. Então, hoje a plataforma não é uma coisa do passado, é uma coisa do presente, como a inteligência artificial já é hoje e as competências relacionais já é hoje, mas é principalmente para o mercado de trabalho futuro. Recursos de saúde mental também já foi falado. Como eu falei para vocês, o que me levou a estar aqui palestrando, faço treinamento para líderes, coordenadores, para lidar com saúde mental, também preparo, né, para a realidade da necessidade dos soft skills, de você ter uma competência comportamental, porque a competência comportamental ela está extremamente relacionada com a prevenção da saúde do local de trabalho. Enfim, imagine uma bússola. Você tem uma bússola para o quê? Direcionar para onde você quer chegar. E a minha pergunta que eu faço para vocês aqui, aonde a nossa saúde mental irá chegar? Melhor, aonde cada um de nós iremos conduzir a nossa saúde mental? A que caminho a gente vai conduzir a nossa saúde mental? Para uma doença crônica? Onde a empresa irá gastar mais? Ou iremos investir em prevenção, em ação, em proatividade, em resiliência? Parece isso tudo palavra de moda, só se fala hoje disso. Resiliência, proatividade, não é só falar disso, nós falamos para que a ação seja feita. Então a gente vai continuar falando e promovendo a ação proativa, resiliente, discutativa. Isso tudo faz parte da competência comportamental, que nós chamamos de inteligência interpessoal. Então, a bússola vai levar você e tua equipe, vai levar a sua empresa para um lugar. E a pergunta é o seguinte: para onde você quer que a tua empresa leve os seus resultados? Porque você depende dos teus funcionários para chegar a esse resultado. Para chegar nesse resultado, você tem que investir no teu pessoal humano. Aonde? Aonde nós queremos conduzir? Qual é a bússola que nos irá levar no local correto para o quê? Uma saúde mental equilibrada, um local de trabalho saudável, uma cultura permanente.
Porque saúde mental não tem que ser uma coisa do momento, tem que ser uma coisa constante, como nós chegamos todo dia no local de trabalho, nós batemos o nosso ponto e nós saímos, batemos o nosso ponto, nós temos que trabalhar a saúde mental diariamente, tem que transformar em rotina. Por exemplo, promover atividades físicas é um grande exemplo de ajuda na prevenção da saúde mental. Promover atividades coletivas também o é, dentro ou fora. Por isso que grandes empresas que têm um faturamento imenso, elas estão investindo cada vez mais em competências comportamentais. Tem empresas que ela deixa que o próprio funcionário, não estou falando a nossa questão aqui nesse exato momento, ele cria o horário de trabalho porque ele vai criar o horário de trabalho que ele produz mais. Mas se isso não é possível na minha realidade, na realidade da minha empresa, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a cultura da minha empresa, vou transformar a minha empresa num local saudável, de ajuda mútua, de escuta ativa. Essa é a minha proposta para hoje. Aonde, e a minha pergunta, aonde vamos conduzir a saúde mental da nossa empresa? Qual será a bússola? A bússola da prevenção que vamos seguir? Ou a bússola para resolver já uma doença mental estabelecida? Intervenções precoces, terminando a minha palestra. Vou deixar algumas intervenções, ideias de intervenções precoces e eu vou dizer de coração. Se não teve como prever a doença de um colega de trabalho, mas você conseguiu, através do espaço de conversa segura, da escutativa, do olho biônico, aquele olho que vê tudo, enxerga tudo, do ouvido sempre aberto, que escutam até o sussurro, que nem é propriamente possível de ouvir de uma depressão, de uma ansiedade. Quando não é isso possível, a intervenção precoce é o segundo caminho para evitar uma doença crônica. Uma doença crônica, um problema de saúde crônica dentro da tua empresa. Momentos de atenção plena, promover diálogo aberto, implementar técnicas de redução de estresse, defesa de equilíbrio entre a vida profissional, já expliquei todas elas, também são todas técnicas de prevenção precoce. Reconhecendo os primeiros sinais. Quais são os sinais? Através dos estudos, antes de se elaborar as estratégias a serem usadas dentro da empresa para a prevenção, tem que ter sim profissionais que digam o que fazer, como fazer e quando fazer, para que esses profissionais, principalmente os de liderança, os diretores, coordenadores, eles saibam como realizar um check-in saudável e concreto. Incentivos em redes de apoios, treinamentos sobre o mecanismo de enfrentamento. Essa é uma técnica poderosíssima. Porque o que acontece? Quando você recebe um diagnóstico, a primeira coisa, você se sente acabado. Não é verdade? Então, nós temos que preparar o nosso emocional para recebermos notícias boas e ruins. Não estou dizendo aqui não ficar triste com aquela notícia, mas saber que me entristeceu agora, mas não vai me parar agora. Eu vou correr atrás, eu vou entender lá como a Soraya Benvenuti, quando ela foi diagnosticada com depressão, ela foi entender o que era depressão, para depois entender os sintomas do que ela sentia, para depois ela ensinar a família, os amigos, eu tenho essa doença por isso, por isso, por isso. Então, nesses momentos eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, eu peço a paciência de vocês por isso, por isso, por isso.
é um treinamento sobre um mecanismo de enfrentar, e hoje tranquilamente não tenho problema nenhum de falar de depressão, ansiedade, toque, burnout, etc e tal. E para terminarmos essa palestra, eu gostaria da fundo do meu coração desejar uma empresa saudável. Uma empresa onde a cultura de manutenção da saúde mental seja priorizada. Eu dei passos, eu dei estratégias, eu dei algumas técnicas que poderão ser trabalhadas profundamente num treinamento futuro, e nesse treinamento pegar grupos e treinar esse grupo para isso, para prevenir a saúde mental. Fecho essa palestra dizendo que nós investimos em extintores. É obrigatório, se não me engano, até por lei, você ter no local de trabalho extintores. Mas não é o extintor que evita o fogo. O que evita é a prevenção. Então, a prevenção da saúde mental do local de trabalho vai evitar, com certeza absoluta, doenças mentais profundas e transformar um local de trabalho saudável, prazeroso. É importante nós sentirmos felizes aonde nós trabalhamos. Felicidade igual produtividade, reconhecimento igual a lucro. Tudo se gera em torno de um objetivo. A empresa, ela precisa do funcionário para o quê? Para vender, para bater metas, para chegar lá no topo. O funcionário, ele precisa ser reconhecido. Ele precisa do seu salário para manter a qualidade de vida da sua família, para prover alimento. Por que não prover saúde mental a todos? E eu gostaria de fechar essa palestra, primeiramente agradecendo do fundo do meu coração essa oportunidade e dizer para vocês que a prevenção salva, a intervenção salva vidas. E vou deixar algumas frases essas que eu espero que cada um de vocês possa se reconhecer em uma delas. Não é possível melhorar aquilo que não medimos. Não podemos medir algo que não conhecemos. O acúmulo de sinais deve nos deixar alertas e nos levar a tomar alguma medida. O gerente é o ponto de transmissão entre o estratégico e o tático de uma empresa. Seu papel é crucial. O gerente pode reduzir os efeitos das situações de trabalho estressante, melhorando a capacidade das pessoas de se adaptarem e lidarem com o estresse. Não prejudicar é administrar a saúde mental na empresa. É simples, é eficaz para combater depressão, ansiedade, estresse. A melhor tática é escutar o funcionário e envolvê-lo no processo. Nossa palavrinha-chave de hoje: resiliência, construção, resilience building. E aqui eu termino a minha palestra agradecendo pela oportunidade maravilhosa, pelo aprendizado que não foi só dado, mas recebido de mim com vocês, pela energia que chegou até mim e me deu força, ânimo, coragem, porque para mim é muito, muito prazeroso ajudar a construir uma saúde mental
para todos. Muito, muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima vez.